Boa tarde a todos. Hi, everybody. We start this discussion Olá a about. todos e todas. Vamos começar agora a discussão sobre interação entre parasita e hospedeiro. Nós temos 4 palestrantes In the end of the talk of e no final das palestras deles nós vamos abrir para discussões, ok? we'd like to invite Dr. Anna. Gostaríamos de convidar a doutora Ana Ugel, por favor, pode subir ao palco. She's a teacher and head Ela é of professora e diretora do Instituto de Medicina Tropical da Bélgica. Ela trabalha com genomic and transcriptomic and the correlation with malaria. transcriptômica, genômica e correlação com os parasitas da malária. Doutora Ana? Is this is on? Okay. Good afternoon, everyone. Thanks for Boa still being tarde a here. todos e todas. Obrigado por permanecerem aqui. Agradeço também, Carol e Dani, por me convidarem. Vocês sabem que eu fico feliz de vir ao Brasil sempre que vocês quiserem. O trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho que nós finalizamos no meu laboratório e que enviamos para publicação. Ele está ligado a uma ferramenta de web que nós desenvolvemos que eu vou apresentar no final. Então, se vocês quiserem saber sobre essa ferramenta, precisam ficar até o final. Okay. In my lab, one of the No questions meu laboratório, uma das perguntas que nos mantém ocupados é tentar entender as interações entre hospedeiro e parasita envolvidas na invasão do reticulócito do Plasmodium vivax e porque ainda é um processo que não foi completamente compreendido. red blood cell invasion happens A invasão das hemácias acontece no ciclo intraeritrocítico. one merozoite needs to find a red blood O cell. merozoíta precisa encontrar uma hemácia e entra então dentro do reticulócito. Until recently, Até recentemente, nós achávamos que the main a principal interação hospedeira-parasito nesse processo era entre o receptor do reticulócito e a proteína. Mas nos anos mais recentes, entendemos um pouco mais sobre essas interações, por exemplo, a que acontece no RVP2, os reticulócitos que estão interagindo com a transferina RBP2 and the CD98. e o RBP2 e CD98. In my lab, we have also No meu explored the laboratório, nós também contribuímos para o entendimento desse processo e fizemos isso usando ensaios de invasão ex vivo, onde nós colocamos os isolados clínicos an antibody that na would presença de um anticorpo to, for example, que, por exemplo, se ligaria a um receptor de interesse e assim nós bloqueávamos essa invasão e quantificávamos a porcentagem de invasão comparando com a invasão com o Plasmodium vivax no reticulócito, mas agora sem a presença do anticorpo. Usando esse processo, a gente descreve o envolvimento do receptor Basagem e o CR1 como um receptor. E alguns anos atrás, o grupo de Miller descreveu esse processo e o trabalho mais recente foi em que fizeram a análise do PV-TRAG e com o in vivo o mesmo isolado, e eles também descreveram o BANC3 como um invasor e o PV-TRAG como um receptor. E todos esses ensaios de ex vivo foram feitos no Peru, em Quito, em colaboração com o grupo que
com que trabalhamos. Yeah. So as we Então, become interested in a gente se tornou interessado para observar o papel do, into invasion, the do TB tracks and the PV multi-genic Trag virus na invasão, que é 14 uma, uma invasão, doing this using que ex eles têm vivo 30 membros usando is quite challenging. os ensaios de invasão ex vivo é um desafio, porque esses tipos de ensaio já são desafiadores, porque a gente só pode usar alguns Vivax isolados e a gente precisa cobrir a densidade e também a alta proporção dos estágios anel, e além disso, esses ensaios trabalham muito melhor quando a gente pode usar isolados frescos e quando a gente precisa também de reticulócitos de uma fonte segura, e quando isso tudo acontece, mesmo assim, a taxa de sucesso dos ensaios são muito baixas. Mas se a gente quiser entender o papel do PV-TRAG e seus 40 membros, a gente precisa fazer esses ensaios para a gente poder fazer essa triagem inicial. E foi aqui que a gente começou a usar o modelo do P-Nolese. Vocês já tiveram uma introdução do Richard, e eu vou só lembrar o que ele disse. O P-Nolese infecta macacos de cauda curta e longa, e também é zoonótico em humanos, e os espaços de maior incidência são na Malásia e em Bornéu. Isso significa que o Nolese podem invadir e se replicar em humanos e em macacos, e eles também invadem normócitos e reticulócitos. Além disso, o P. nolese relacionado de perto com o filogenético do Vivax, mais do que com o falciparum, e, e houve um que foi adaptado para crescer em cultura, primeiro em macacos e depois para as células vermelhas humanas in vitro. E também o grupo do Knupfer desenvolveu essa abordagem CRISPR-Cas9, em que a gente pode fazer a engenharia biogenética do parasita para a gente estudar as suas funções. Então, a gente pensou que estávamos convencidos que o P-Nolese poderia ser um excelente modelo para a gente começar a investigar o papel do PVVAX na invasão, e a gente precisava saber quais são os genes de interesse, como o PVTRAX, que podem ser utilizados no genoma. Então, sim, o P-Nolese tem o P-TRAGS com 39 membros, muitos que são ortólogos com o Vivax, e a gente precisa saber se esses PV-TRAGs têm a mesma expressão e tempo de expressão. O tempo de expressão é similar, essa é uma indicação que a gente pode utilizá-lo. E no momento que a gente começou a fazer, e até agora, era o único transcriptor que a gente tinha sobre o P-Nolese, é o único que a gente fez com o A1H1, seus estágios, em células de macaco, células hemácias de macaco. E estávamos interessados na invasão e queríamos usar como modelo para estudar o Vivax, então nosso interesse era que eles invadissem os retículos humanos, reticulócitos humanos. Então a gente tentou fazer um transcriptome, um grupo de dados de P-Nolese no ciclo de desenvolvimentício do intracítico, e a gente fez isso no nosso laboratório. Então, como é que é o setup que a gente fez? A gente sincronizou o plasmódio A1H1 em cultura com essa cepa, e a gente obteve o parasita sincronizado com uma janela de 1 hora, e a gente cobriu os anéis e as hemácias infectadas e colocamos em cultura, e fizemos então aqui os anéis 5 horas depois da invasão,
e com mortrófagos, e a gente queria focar principalmente na invasão, então a gente precisou de mais resolução com 20 horas, 24 horas e 27 horas. Então, esses parasitas foram criados no buffer e a gente usou diferentes tampões e fizemos o alinhamento com a CPH do PK. Qual é a primeira coisa que a gente fez? A gente observou a expressão genômica em diferentes pontos de tempo, e o que estamos vendo aqui seria os picos de gen pela expressão em todo o ciclo diferente. Então, aqui no mapa de calor, a gente está vendo que cada, cada linha é um gene diferente e as colunas são os diferentes pontos de tempo em que a gente analisou. O que a gente vê é que temos um pico, temos um grupo de genes que tem pico em 5 horas, depois 14, 20, 24 e 27. Então, estamos vendo uma expressão bem a tempo, e esse padrão é muito característico do Plasmodium altamente regulado, com o IDC nesse ciclo que eu estou descrevendo. A próxima coisa que a gente fez foi fazer uma análise de ontologia genética para identificar os processos biológicos que são super representados em cada um desses pontos de tempo. E, como esperado, o que a gente descobriu foi que o enriquecimento é específico do estágio. Então, por função, a gente teve aquele ponto de 5 horas, 14 horas. Os genes são enriquecidos e com relação à transcrição e translação, e 20 horas tem mais a ver com a replicação de DNA, e depois 24 a 27 com invasão. Vocês têm que lembrar que o Knowlese tem um ciclo de 27 horas de desenvolvimento. E como é que a gente pode usar esse conjunto de dados? Uma das coisas que, por exemplo, a gente pode fazer é extrair os genes que são constitutivamente expressos em pontos de tempo diferentes. Então, aqui a gente selecionou os genes com uma expressão estável e alta nos pontos diferentes de tempo para que a gente pudesse observar. Então, a maioria desses genes que se codificam com proteínas e funções gerais da célula e a gente pode usar esses genes para a normalização em PCRs quantitativos, ou a gente pode tentar usar a expressão genética no transgênico. Um outro caso de uso que a gente pode dar para esse conjunto de dados é que a gente pode extrair biomarcadores específicos pelo estágio, usando diferentes expressões. O que estamos vendo aqui no mapa de calor é que a gente selecionou os 20 genes com as maiores expressões em cada ponto de tempo, comparou com outros pontos de tempo, e todos os genes expressos aqui são pelo menos uma expressão que seja 3 vezes maior do que em qualquer outro ponto. E por que isso pode ser útil? Porque, por exemplo, você pode utilizar esses biomarcadores extraídos para fazer anotação de estágio de vida no Plasmodium Knowlese. E esse aqui é um transcriptor de célula única que a gente publicou há 2 anos atrás. O P Knowlese é o H1. O que vocês estão vendo aqui seria um UMAP desse Knowlese com células com perfis de expressão similares que estão aqui no mapa. Então, essa organização cíclica reflete a progressão das células a partir do ciclo IDC. Então, o que a gente fez foi aqui, mesmo quando a gente tem esses UMAPs, a gente precisa entender que células são de qual ciclo. A gente precisa anotar o estágio de vida para cada célula no UMAP. O que a gente fez aqui foi que a gente fez a expressão gênica média dos 20 marcadores em cada
ponto de tempo e a gente mapeou no map. O que a gente pode ver aqui é que esses genes estão mapeados aqui e a gente definiu essa região em 14 horas, depois a próxima com 20 horas, uma outra região com 24. Então, esse tipo de um seguido do outro, com essa expressão, também reflete a progressão das células pelo ciclo IDC. Então, a gente pode usar esses marcadores para uma anotação melhor, por exemplo. Outras coisas que a gente pode fazer é observar a expressão das famílias multigênicas do Pinolese. A gente pode ver que há um grande grupo, uma grande proporção do TRAG no estágio TRAG. Então, essa invasão pode ser conservada. A gente vê quais os genes têm uma expressão maior e se a gente fizer o nocaute, a gente vai ver o efeito no fenótipo. Outras coisas que a gente pode observar, nesse caso, seria o ciclo da SIC-AVA, que seria uma família, a maior família multigênica no Pinolese, e esses genes são expressos na superfície das hemácias infectadas e você tem 23 membros. O que a gente vê é que a maioria dos membros, eles têm uma expressão muito baixa in vitro e isso é esperado porque o CICAVAR, eles têm funções em virulantes, com um escape imunológico que não pode ser observado in vitro. Então, a maioria dos genes estão no primeiro quartil dessa expressão genômica, com uma expressão muito baixa, mas temos 9 genes que estão no segundo quartil e terceiro quartil da maior expressão. E o que foi interessante é que esses genes com maior expressão, eles tinham 7 vezes mais altos em expressão do que o segundo. Então, é uma expressão. A gente tem umas famílias multigênicas, com a maioria dos membros da família que são repressos com repressão transcripcional, e aí eles aqui são mais altamente expressos. Então, para nós, o que era mais importante é que a gente queria comparar os padrões de expressão temporal entre o P. vivax e o P. nolese por todo o IDC. E a gente está interessado nos genes de invasão. A gente precisa identificar os caminhos ortólogos e a gente tinha uma identidade de maior de 45% e mais de 50% de alinhamento de proteína para chegar na proteína. Então, a gente chegou a 3.877 ortólogos e a gente comparou o que está disponível, que estava publicado em 2016. São 2 Vivax clinicamente isolados e a gente usa o mais sincrônico. Então, a segunda coisa que a gente faz é a gente quer saber, a partir desse caminho ortólogo, quais que têm o mesmo padrão de expressão, quais que têm diferente. Então, para fazer isso, a gente precisava normalizar o ciclo, o IDC, e a gente tem para Nolese 27, para Vivax 48, então a gente normalizou na escala de 0 a 1, a gente interpolou os níveis de expressão entre diferentes pontos de tempo para a gente comparar toda a faixa de tempo e usamos diferentes parâmetros para ver se eram similares ou não. Então, uma coisa que seria esse algoritmo que compara as curvas de expressão e dá um score de similaridade e a gente compara esses scores de similaridade com uma base que seria uma similaridade randômica do genoma. O outro parâmetro que a gente usa seria a expressão de pico da mudança de tempo. Isso significa que se você tem essa curva de expressão para um gene, mas se colocar interpolando entre 0 e 1, você vai relativizar o tempo zero com
o tempo 1, e fazendo isso a gente classifica 75% do caminho ortólogo, e 75% são similares e os 25% não são similares. Então, quando a gente observa os padrões de expressão de ortólogos associados com invasão, a gente seleciona todos os genes que são associados com invasão, e aqui a gente tem em verde os que foram classificados como similares e em amarelo os que não eram similares, e a gente fez análise de cluster para entender as diferenças entre eles. Então, aqui, por exemplo, o que a gente vê na plotagem é que seria a média da expressão PKPV em todos os genes, em eh, cada uma dos padrões, e você tem muito poucos genes dissimilares ou caminhos ortólogos, e a expressão de pico está aqui no estágio de anel, e que não estão envolvidos na invasão, e a maioria é bem conservada, então a função também provavelmente é conservada, mas a gente ainda vê algumas pequenas diferenças. Por exemplo, nesse cluster do Vivax, você tem e o Nolese também tem uma expressão nos genes no estágio de anel, o que significa que eles podem ter uma função adicional. Então, para terminar, para todo mundo ser capaz de visualizar essas curvas de expressão, tanto para o Vivax e para o Falciparum, a gente fez essa ferramenta web chamada R-Shine, você pode ver online. Pode ir ao website. Aqui. So now it's launching. Agora está lançando aqui. Se você puder apertar esse generic plot, então aqui a gente tem as diferenciações entre o Vivax e o Falciparum. Você põe o gene favorito e você pode plotar e vai mostrar um gráfico com a expressão comparada entre o PK e o PV. E aqui, por exemplo, você tem o resumo dos diferentes parâmetros que a gente usou. Então, aqui está classificado como similar. Esses aqui têm uma pequena mudança entre a expressão de pico e a dinâmica entre eles. Mas não é somente para a ortologia, você pode ver o que tem interesse para você. Aqui, se você for para qualquer expressão gênica, você vê. Exatamente. Então, aqui você pode colocar até 4 genes para vocês observarem se estão expressos da mesma maneira ou não. Aqui estamos olhando o Vivix DBP e aqui o AMA1. Então, e um terceiro. Então, vocês podem ver que tem padrão de expressão bem parecido. Se você for para as informações, aqui você vai descobrir toda a informação sobre como isso foi feito, todos os códigos por trás, você pode ver toda a programação aqui e todos os parâmetros, como foram calculados e como é que a gente interpretou os dados. E há um QR Code, se você estiver interessado, pode tirar uma foto. É isso, muito obrigada. Você pode colocar, então, o último slide aqui, mais um, só para agradecer a todos envolvidos, minha equipe e o resto dos colaboradores, e a gente está trabalhando junto para descobrir mais sobre o TRAG, e a gente vai falar mais sobre isso em 2 anos, talvez. Thanks so much, Muito Dr. obrigado, doutora Ana, pela sua palestra excelente. Agora vamos convidar o doutor Johan My accent, Lev. Ankarlev, Yeah, thank you. correto? He work with Ele trabalha com model with, modelos computacionais, correlation with, com correlação com análise genômica. Doutor?
there. All right. Good afternoon. Boa tarde. So, after very careful Depois de considerações bastante cuidadosas, eu também decidi fazer a minha palestra em inglês. so yes, I'm associate professor at Stockholm University, but I also Eu sou professor na Universidade de Estocolmo e participo de um laboratório Sanger Institute of Sweden. So we do a lot of do Instituto da Suécia. Nós fazemos aplicações de Big Data lá. we're interested in transmission stages. We do a fair amount of work on Nós fazemos bastante trabalho nos estágios mais iniciais da vida do mosquito, mas a apresentação de hoje vai falar sobre a segunda parte da invasão. Nos últimos anos, nós estamos tentando gerar ferramentas para estudar quais interações de hospedeiros e parasitos acontecem durante o processo da invasão. one of these key tools is spatial Uma dessas ferramentas é a transcriptômica espacial, que vocês já ouviram falar hoje, e a versão original foi desenvolvida em Estocolmo, na Suécia, e so the way foi comprada a patente a partir disso. A transcriptômica funciona da seguinte forma, para aqueles que não estão cientes. oh man, this is too hard. É difícil. It's not important. It's not that important. Tudo bem, não tem tanto problema. Você pode apontar para mim. Eu vou tentar de novo. Ainda achei difícil. Eu vou tentar sem o laser. A gente pega nosso tecido de preferência, nesse caso o fígado, usamos o tecido fresco, seccionamos ele e colocamos em cima de uma placa de vidro. Isso varia em relação à versão, mas geralmente a gente usa 6 frames. Você coloca o seu tecido, você mancha ele, e a beleza desse método é que você começa fazendo uma imagem, essa grade por trás. Vocês podem ver esses pequenos pontos embaixo do tecido que se chamam spots. Cada um desses spots tem milhões de sondas, onde a gente captura o sítio do RNA e nós pegamos essa imagem em mosaico, como vocês podem ver aqui nesse slide, nós removemos essas sondas, colocamos um tubo e realizamos essa amplificação e o sequenciamento. A beleza disso é que você pode pegar esse código de barras e ligar a expressão às menores regiões a nível subcelular do tecido inteiro. Há diversos anos nós fizemos como prova de conceito esse mesmo teste em tecidos não infectados. E o que nós vimos rapidamente nos nossos dados foi que nós poderíamos facilmente definir genes ligados à questão metabólica. Nessa região, nós vimos estruturas repetitivas nesse tecido complexo. Esse é um tópico muito importante de pesquisa para a comunidade como um todo, então nós tentamos gerar algumas ferramentas que nós pudéssemos utilizar em cima desse tecido do fígado. O que nós fizemos foi gerar um algoritmo de expressão, de gradientes de expressão. Nós pegamos uma variação de genes que nós sabíamos que iriam se expressar e acompanhamos essa expressão próximo de algumas estruturas e longe dessas mesmas estruturas. Para testar isso, um histologo do Instituto de Estocolmo anotou manualmente os tecidos que nós usamos para essa análise transcriptômica espacial. O que nós vemos em vermelho e azul são essas
estruturas centrais que ele anotou, e todas as partes verdes que nós vemos no tecido são ambíguas, são estruturas ambíguas. Então, usando o nosso método, nós poderíamos prever essas estruturas sendo veias portais ou centrais. E por que eu estou falando sobre isso? Porque esse algoritmo, ele usa uma expressão gênica que nós carregamos para outros estudos. Então, entre duas estruturas, nós conseguimos repetir essa mesma expressão pelo resto do tecido. Aqui nós vemos as comunicações entre estruturas. E uma das ferramentas que nós desenvolvemos aqui, nós utilizamos em um outro estudo, onde estávamos interessados em medir essa interação do parasita e hospedeiro em outros locais, em outros sítios. Tentamos descobrir quais fatores parasíticos estão envolvidos na evasão imune, quais dinâmicas espaçotemporais de resposta nós temos do hospedeiro. E já que nós fizemos algumas culturas, algumas genômicas, nós acabamos espelhando esses modelos de infecção em colaboração com o Dr. Rodrigues, que está sentado aqui na plateia. Fizemos um teste com o Plasmodium berghei, usando 5.000 esporozoítos, e coletamos os tecidos do fígado em múltiplos momentos diferentes durante a infecção. E em uma combinação entre transcriptômica espacial e sequenciamento de núcleo único, nós conseguimos avaliar esse tecido. No estágio bastante inicial, nós percebemos que era uma boa ideia, além de manchar o tecido, otimizar esse processo e fazer também o processo de manchar os anticorpos, fazer a coloração dos anticorpos. Aqui nós podemos ver a expressão nas áreas vizinhas ao parasito. Nós podemos ver aqui em verde, em azul, esses estágios mais tardios da infecção. Então, a combinação da coloração de anticorpos nos deu uma validação cruzada para acompanhar a expressão dessa infecção. Nós nos interessamos no que acontece na vizinhança, como eu falei, nas áreas vizinhas. Então, o que nós estamos vendo aqui do lado esquerdo, no painel do lado esquerdo, é a expressão nas áreas vizinhas do parasita, e do lado direito estamos observando essa expressão da célula íntegra longe das áreas vizinhas do parasita. Uma das nossas principais descobertas foi que, durante a infecção, nós vimos programas de expressão que indicaram recrutamento de células imunes para esse local onde a infecção estava acontecendo. E mais tardiamente na infecção, nós vimos uma diminuição grande nessa expressão de recrutamento de células imunes e a desregulação de genes, de ácidos graxos nesse sítio parasítico. Nós podemos ver, então, essa replicação massiva da infecção ao decorrer da mesma. O que também notamos no nosso tecido, quando olhamos a coloração dessa infecção, é que tem alguns agregados de células imunes encontrados no nosso tecido, que poderia indicar alguma coisa importante. Localizamos, então, colocamos na lâmina e fizemos a transcriptômica para poder definir para que eles eram clusters de células que expressam esses genes imunes. Nós validamos a nível proteico
to term these, or to coin them. e chamamos isso de hotspot inflamatório. Naquele momento, nós não sabíamos o que fazer com isso, não encontramos muita coisa na literatura sobre isso, mas possivelmente, potencialmente, poderiam ser agregados que se formavam na área circunvizinha da infecção, do parasito, sort of coexistence of que acabavam coexistindo. Esses agregados e os parasitas acabavam coexistindo nessa área. E eu vou falar mais sobre isso na segunda parte dessa apresentação. Nós publicamos um estudo com uma equipe no Instituto Charlotte, na Bélgica, junto com o fundador desse método. E depois desses estudos de prova de conceito, nós seguimos para tentar analisar a imunidade contra a malária no fígado. For this, we're using a murine vaccine model. This together with Para isso, nós usamos um modelo novo de vacina que foi criado em Berlim e with approximately 10,000 sporozoites under azithromycin nós infectamos com cerca de 10.000 esporozoitos esse camundongo end of the liver stage, right? que não se desenvolveram até o final, até a fase tardia dessa infecção hepática. Nós fizemos esse estudo em camundongos Immunized mice. e usamos esses camundongos parcialmente imunizados, camundongos totalmente imunizados e não imunizados. Então, depois de 3 rodadas de imunização, nós usamos We collected livers esse método para chegar até a imunização completa. 1 week after immunization, Uma semana depois da imunização, nós fizemos essa análise post-infection at the same time points as in the e nós analisamos nos mesmos pontos temporais a infecção do hospedeiro. E, sob essas condições, nós fizemos transcriptômica espacial e sequenciamento de célula única em uma abordagem mais holística, Going back to these voltando inflammatory hotspots, a esses hotspots inflamatórios e uso de agregados. Nós também realizamos um estudo preliminar em diferentes condições, como eu mencionei para vocês, e o que nós vimos foi que many non-immunized, obviously, we don't see any of these structures. nos não imunizados, é claro, nós não vemos essas estruturas, mas nos camundongos imunizados, uma vez, nós vimos essas estruturas 1 week after infection, uma semana após a infecção, e depois nós vimos ainda uma abundância maior dessas estruturas com as nossas amostras totalmente imunizadas. E o que eu acho interessante aqui também é que infection at these different time points, e nesses pontos específicos da infecção, nós conseguimos ver um aumento nessas estruturas que pareciam diminuir em sua abundância com o passar do tempo. Com camundongos imunizados uma vez, essa estrutura ela existe e aumenta a abundância dessa estrutura com o tempo. E com os camundongos imunizados 3 vezes, nós vemos uma alta abundância e depois nós vemos uma estabilização dessas estruturas mesmo depois da infecção. so looking into this in a little bit more detail, Observando em maiores detalhes, utilizando proteomics, multiplex nossa antibody assays, proteômica espacial, we can see and keep nós in mind, podemos ver, e mantenham em mente que esses são camundongos imunizados e é depois de 24 horas de infecção. Então, nós conseguimos ver que nós temos dentro dessas estruturas as nossas células T e as células imunes. Depois da infecção, parece que as células T go back into the tissue, right? voltam para o tecido, o que nós achamos muito interessante. We want to generate some statistics. Queríamos gerar algumas estatísticas, é claro, também, e o que observamos aqui foi 1 times and 3 times immunized mice. esses aqui são os camundongos imunizados uma vez e 3 vezes, o que nós chamamos de hotspots inflamatórios estão aqui em verde, o tecido vizinho em azul, e o que vocês podem ver é que nós temos como amostras de controle, amostras imunizadas de controle, os camundongos imunizados uma vez, e depois desses períodos específicos, como os hotspots inflamatórios se comportam. Quite abundant
parece que os antígenos CD8+ pareciam estar bem abundantes, depois tiveram uma queda e uma subida novamente. E para fazer um follow-up nisso, eu estava esperando apresentar alguns dados, mas eu recebi os dados da minha equipe na sexta-feira e descobri que estavam um pouco desiguais, então eu preferi não incluir na minha apresentação. Como follow-up, nós estamos tentando fazer um VDJ espacial, que foi publicado por nossos colaboradores, observando amostras de tecido humano. Nós estamos agora otimizando isso para outros tecidos, além do fígado, e observando a clonalidade e a ligação a antígenos específicos. Nós temos aqui a geração do cDNA, que é o transcrito Y, e adicionamos algumas sondas e fazemos o sequenciamento. Dessa forma, nós temos essas diferentes modalidades, onde nós temos o componente de imagem, o componente de expressão diferencial e integramos uma análise espacial de receptores de células B e T. A ideia aqui é conseguir rastrear essa expansão das células T pelos outros tecidos. Eu espero poder voltar e apresentar ano que vem os dados dessa parte específica. Eu tenho um tempinho ainda sobrando, então, os últimos slides eu gostaria de mostrar para vocês também algumas capacidades que nós estamos tentando gerar ligadas a esse projeto. Nós fazemos essa análise transcriptômica de célula única no laboratório. E uma das questões com essa análise é que existe esse viés de que sempre que você analisa a literatura em relação a esse assunto, ela fala sempre a mesma coisa. Então, nós tentamos gerar recursos orientados por dados, o que nós chamamos de DINA, que é a nossa análise de rede integrada profunda. A DINA é um recurso funcional orientado por dados novo, onde nós usamos recursos como Go e KEGG, utilizando conjuntos de dados de transcriptômica disponíveis publicamente, com a ambição de realizar uma descoberta de novas vias celulares que podem discordar do que a literatura fala atualmente. Ela funciona da seguinte maneira: nós selecionamos manualmente conjuntos de dados de interesse, nesse caso do fígado, e extraímos o microA, os dados transcriptômicos do GEL, e depois disso, o que fazemos é calcular o grau de expressão correlacional entre cada gene, em cada um desses conjuntos de dados, e combinamos eles em uma matriz ponderada de interações significativas estatisticamente e fundimos tudo isso em uma grande rede integrada. O que é interessante aqui é que você pode descobrir um novo gene ou caminho genético, e com esse conjunto de dados você pode tirar essa informação e voltar para o conjunto de dados original que foi produzido. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu quero discutir isso, porque quando a gente fez isso, a nossa ambição era para toda a comunidade hepática, mas vamos usar isso para os nossos propósitos. Atualmente, a gente gerou um conjunto de dados de fígado e a gente coletou 1.600, mais de 600 conjuntos de dados, e temos humanos, roedores, primatas e outras espécies,
E a gente tem todo o espectro das doenças hepáticas, câncer, doenças metabólicas, doenças tóxicas e infecções, é claro. E eu estou ficando quase sem tempo, então a gente fez o upload da primeira versão e a gente gerou uma plataforma interativa para isso e a gente vai tentar publicar isso nos próximos anos. Se vocês tiverem interesse, eu vou ficar muito feliz de falar sobre isso no próximo intervalo. Então, alguns últimos slides, a gente gerou bastante Big Data. É difícil validar genes, especialmente no estágio hepático da infecção da malária, e principalmente no humano, mas para tentar entender alguns dos dados que geramos sobre células de interesse, genes, a gente estabeleceu um esferoide hepático, esse modelo, e esse você tira do fígado, você tem de 12 a 600 células, dependendo da espécie, nesse modelo, e até a 1.600 células que você tem no fígado. E você pode falar sobre a depressão, você pode fazer muitas coisas. E a gente está tentando otimizar em camundongos, no laboratório Jackson, para a gente fazer o nocaute com o gene de interesse. A gente quer avaliar os dados do camundongo, mas a gente quer traduzir isso para humanos. Então, com isso, a gente fez uma equipe com o professor Salkilaik, no Instituto, em que a gente usou primatas não humanos e humanos, e e aí fizemos isso por semanas. Então, essa é o esferoide do hepática, que a gente fez a cultura. E esse aqui é todo o pipeline, onde a gente pode ver. É bem bonito, porque a gente tem a perfusão, a dissociação, e a gente usa esse instrumento, e a gente vê como está acontecendo naturalmente no fígado. E o que você vê aqui embaixo é que a gente tenta avaliar diferentes maneiras de mostrar, mas as, nós temos a P e a L rastreada em amarelo, que você vê depois de 6 horas de infecção, 26 horas de infecção. E eu queria ressaltar aqui a Miriam e a Franci do meu laboratório, que fizeram todo esse trabalho, que foi fantástico. E Frederick, Catherine, Jacqueline e todos os colaboradores incríveis dos Estados Unidos. Muito obrigado. Okay, so Muito bem. A nossa próxima palestrante será o professor David Zer, que é da Universidade de Maryland, e o seu laboratório foca na identificação de parasitas de plasmódio e ele usa uma série de ensaios genômicos, sequenciamento de RNA, DNA e também transcriptômetros de inspeção. Hey, can you hear me? Perfect. Conseguem me ouvir? Eu queria agradecer os organizadores por me convidarem aqui no Brasil e assim eu posso mostrar os resultados que tenho obtido no Camboja. Eu tenho muitas coisas para mostrar para vocês nos próximos 20 minutos, então não vou conseguir entrar em detalhes, mas eu posso falar com vocês depois. O que eu quero falar sobre algumas análises que a gente tem feito sobre as recaídas e as suscetibilidades de drogas reduzidas no Camboja com o Vivax. A gente começou há 10 anos atrás no Camboja, no laboratório de Jean Popovici, onde a gente recrutou. Opa.
A gente recrutou alguns pacientes que estavam infectados, movemos para uma área em que não tinha transmissão de malária para a gente prevenir a infecção. A gente tratou com cloroquina e monitoramos dia sim, dia não por 60 dias. A gente fez o PCR mais e menos, e você vê que a maioria começou com o positivo com Vivax, o parasita desapareceu, ficaram verdes, até com PCR, e a gente vê umas recorrências do parasita, e a gente fez muito sequenciamento comparando os genótipos na infecção inicial, e a gente mostrou que os parasitas eram diferentes, então eles estavam saindo como uma recaída hepática. Então era isso que a gente queria explorar, e a questão que a gente estava tentando responder era se era comum e frequente essas recaídas naquela área, eh, qual era a frequência que havia essa recaída no tratamento e o que acionava essa reativação do hipnozoito e como a eficácia da primaquina para a cura radical. Então a gente comparou os DNAs para fazer um ensaio clínico no Camboja. A ideia é que a gente recrutou 160 pacientes de Vivax, malária Vivax, e estavam infectados na época do, da, ma- da- eles foram inscritos, a gente então supervisionou o tratamento por 7 dias e a gente usou o artesanato porque tem uma atividade bem curta no sangue até ser removido. Então a ideia é que a gente seria capacitar, identificar a recaída precoce e aí depois do 7º dia de tratamento com arte, a gente fazia dois braços, um que a pessoa tinha uma dose baixa de primaquina e outra com uma alta e outra sem primaquina. Então a gente tirou sangue a cada 2 dias, monitorou com PCR e se houvesse uma recorrência de parasita, a gente recomeçava com artesamida e monitorava por 30 dias. Então a gente mandava esses pacientes para uma área para um hotel numa área sem reinfecção. Então, rapidamente, o resultado do ensaio clínico, confirmando o que a gente viu antes, e com o braço de que a pessoa que não recebeu nada de primaquina, e 81% dos pacientes tiveram recaída em 90 dias. Então, a gente não tem a grande incidência de Vivax no Camboja, mas a gente tinha muitas recaídas. E se a gente não conseguir lidar com isso, a gente não vai se livrar do Vivax. E esses braços em que as pessoas foram tratadas com a baixa dose de primaquina, quase que você não teve nenhuma recaída. Somente 2 que tiveram essa recaída e talvez a pequena não tenha sido muito eficaz. A gente parou com o ensaio clínico, a gente mudou as orientações e todo mundo agora está recebendo a alta dose de PQ no Camboja. Há ainda muitas análises sendo feitas nos pacientes e a gente está curioso por que alguns têm recaída apesar dos altos níveis de PQ. Então a gente está fazendo o- a genotipia para ver se os pacientes eles têm alguma suscetibilidade, talvez eles não possam metabolizar o PQ, e a gente observou se alguns daqueles parasitas tinham adquirido alguma resistência ao PQ. E a gente tem essa população, então, com a recaída. Eu vou focar nos próximos slides, naquele braço que não recebeu a PQ, para a gente ver o que está acontecendo em termos de recaída no paciente somente com a artemisina, e 81% deles têm recaída. O que foi surpreendente para a gente é que muitos dos pacientes têm recaída e muitas vezes. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui em vermelho que são aqui alguns ficaram negativos pelo estudo inteiro, em verde, e em vermelho a gente tem o Vivax positivo no PCR. E aqui, quando eles têm
positivo numa microscopia, a gente tem que tratá-los e aí eles têm a recaída novamente. Em média, todos os pacientes eles têm recaída de mais de 2 vezes em 90 dias de monitoramento. E alguns deles chegam a ter recaídas 4 vezes. Então, toda vez que eles têm a artesimina no sangue, eles têm uma nova recaída. Então, e há muitos desses zoítos nessas pessoas nessa área. Então, a gente precisa monitorar isso para a gente se livrar da malária vivax. Para garantir que a gente tinha visto os parasitas que estavam ligados com a recaída, que a gente tinha fez o sequenciamento genômico e cada um desses ramos representam um parasita, e aqui mostra essa relação entre eles, com todos os dados do genoma, e a gente vê os mesmos genótipos em múltiplos pacientes. É algo que a gente nunca tinha visto antes. Quando a gente vê uma infecção no Camboja, sempre tinha um genótipo diferente. Já não é o caso, então isso pode refletir uma diversidade menor do Vivax, e eh, a gente pode reduzir a diversidade genética e a gente pode ter o mesmo genótipo em muitos indivíduos. A gente tem um viés de como a gente recruta os pacientes, porque não é muito fácil você eh, conseguir esse tipo de pessoa que quer ficar 3 meses fora de casa, então às vezes os colegas chamam outros colegas, eles vêm do mesmo círculo social, no mesmo bairro, então esse é um problema do estúdio, mas se você observa as recaídas, temos algumas que são homólogas, onde o genótipo do parasita na infecção na recaída é idêntica, e tem o paciente número 6, um caso em que a gente teve o mesmo eh, parasita com a recaída de 6 vezes. Então, a gente não acha que é uma recrudescência, a gente não sabe que eu não acha que eles estão escapando da artesimina, porque a gente não consegue detectar o parasita e a gente observa depois do estudo, quando a gente trata com a primaquina, ninguém tem essa recaída. Então, é uma resistência à artemisina. Então, a gente acha que tem a ver com os parasitas homólogos. E a gente também tem o caso de relapsos, de recaídas heterólogas, e temos os CIBs completo. E os oitos foram infectados, estão relacionados, e você tem uma infecção e a última fica dormente e a anterior se torna uma recaída. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, porque eu só observei a infecção monoclonal, porque a policlonal é muito difícil de você reconstruir o genoma inteiro, então, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas muitas das recaídas são policlonais. Então, isso é estranho, porque temos monitoramento com PCR a cada 2 dias, e uma vez que a gente vê essa recaída e a gente faz a parasitemia, é detectável por microscópio, você tem que tratar o paciente. E mesmo num tempo curto de 2 ou 3 dias, você tem múltiplos parasitas que têm a recaída ou são reativados ao mesmo tempo, ou que têm recaída logo depois do outro. Então, muitas dessas recaídas são policlonais. E às vezes, se a infecção inicial foi policlonal, então a tendência é ser policlonal. Mas e com isso eles têm a recaída mais frequência, e se eles têm recaídas muitas vezes, até 10, o que a gente acha que está acontecendo aqui é que a policlonalidade está mostrando a exposição que o paciente teve ao Vivax antes. Então, o paciente que tem uma infecção policlonal na inscrição, ele já tem parasitas vindo recaída. Então, ele já tem algum dos hipnozoites no fígado, e que os dados mostram é que tem muitas pessoas com amostras com hipnozoitos nessa área. Então,
A gente estudou isso mais tarde, mas essas pessoas não representam o que está acontecendo na área endêmica. Tem pessoas que têm recaídas muitas vezes, policlonais. E uma coisa que a gente poderia fazer com esses estudos é que a gente pode entender como é que funciona a monoterapia com artesanato. A gente está fazendo isso no Camboja, onde há resistência, e a gente está pedindo ao governo para aprovar um estudo em que a gente está usando o PIVAX com essa monoterapia de artesanato. A gente convenceu eles a fazer isso, porque a gente monitora de perto e seria uma boa ideia para entender qual seria a resposta do Vivex ao artesanato. Para isso, a gente analisou os primeiros 87 pacientes registrados no estudo e tivemos 158 infecções. E todos os pacientes estavam limpos dos parasitas depois de 4 dias. Então, o artesanato é muito eficaz para limpar o Vivax e, e, e- e funciona muito bem para os pacientes que estão aderentes ao tratamento. Mas a gente nota uma variação extensa nas taxas de limpeza entre as infecções. É o que eu estou mostrando aqui. A maior parte das infecções tem uma meia-vida muito rápida, mas temos muitas das infecções levam muito tempo para ser limpas. Então, temos um modelo matemático e a gente vê que isso tem a ver com duas populações de parasitas, uma que cresce muito rápido e outra que leva muito mais tempo de ser limpa. Então, essa limpeza, na verdade, quando você pode ser bem problemática, porque os tempos, às vezes, são de mais de 5 horas, e o artesanato fica no sangue por um curto período de tempo. Mesmo que o parasita morra com muitas doses, alguns vão continuar com a vida do artesanato no sangue. Isso é um problema potencial, porque se eles estão com um tratamento de multi-dias, eles podem ter uma resistência completa. Então, a gente analisou as infecções iniciais e as de recaídas, e isso sugere que a gente tem um genótipo aqui. Não achamos que há a metabolização do artesanato mais rápido. Então, a gente observou a composição de estágio, a parasitemia, a idade do paciente, não tinha nada que estava relacionado. Estou ficando sem tempo, então vou mostrar os nossos dados de algumas das infecções que estavam sendo limpas muito rapidamente, outras devagar, para comparar os parasitas antes do tratamento e depois de 2 e 4 horas depois do tratamento. E o que a gente vê é que esse parasita que demora para ser limpo, você tem essa endocitose da hemoglobina e a digestão. E a gente acha que em resposta ao artesanato, naturalmente, eles crescem menos rápido, eles comem menos hemoglobina e, por isso, ele- eles têm menos artesanato ah, é, liberado e aí tem menos M e aí demora mais. Então, a gente tem feito esse estudo da direção comum do Vivax, né, no Camboja, usando o WGS, identificou e fez a triagem de todos os genes desses parasitas e buscamos um rearranjo comum com em 80% deles a gente achou um rearranjo de 80% com um sequenciamento único e não a família multigênica. Então, houve 900 de BP de deleções e estavam imediatamente downstream do sequenciamento do PVMDR1. A deleção foi na região que começou com depois da proteína, foi nessa região, e você vê muitos isolados e não aconteceu em uma dos genes que a gente tinha o fenótipo e sabia o que estava acontecendo.
Para validar isso, nós também fizemos a triagem da amostra e achamos a mesma deleção onde isolamos da Tailândia, Vietnã e Mianmar, e isso se sobrepõe com uma deleção mais curta que nós conseguimos ver na Colômbia e nos isolados da América Central. Também 25 pares de base depois da gente sequenciar o MDR1. Essas deleções aconteceram 2 vezes independentemente, uma vez no sudeste da Ásia e outra na América Central. O que é interessante, porque se você tem deleção de um trecho-alvo independentemente, nós temos um efeito na regulação do MDR1. Então, nós pegamos a RNA dos mesmos isolados e tentamos combinar o que aconteceu com a expressão do MDR1 quando nós temos um parasita e não temos a deleção, ou um parasita que tem a deleção. E mesmo que a deleção esteja na reunião não codificada do DNA, ela afeta a expressão do gene. Então, aqui nós podemos ver esse gene MDR1. Quando você tem a deleção, o UTR, a região não traduzida do MDR1, é completamente substituída. Nós temos um isolado completamente diferente. A mesma coisa na América do Sul, nós analisamos o dado de El Salvador e vimos o mesmo padrão. Então, a gente não muda o sequenciamento do código, mas nós temos uma isoforma diferente. E quando nós temos mudança na região regulatória, nós temos diferença na expressão do MDR1, mais MDR1 do que em outros casos. Combinando essas amostras, nós vemos 2 vezes mais o MDR1 do que o RNA que nós identificamos sem a deleção. Essa é uma história parecida com o que a Thais apresentou para vocês ontem, onde nós temos uma mudança na expressão do DNA que provavelmente afeta a estabilidade do MDR1. E nós pedimos o Jean no Camboja para checar o isolado que ele ainda tem para essa deleção, para ver se estava associada com susceptibilidade à droga. E eu vou ser um pouco cuidadoso aqui, porque é uma amostra muito pequena, mas as amostras que têm a deleção tendem a ter uma suscetibilidade mais alta à droga, à mefoclina, do que quem não tem a deleção. Então, esse mecanismo ele está se repetindo no sudeste da Ásia, talvez na América do Sul também, e afetando a estabilidade do MDR1. E para resumir, mostrei para vocês bastante dado, a gente coletou bastante dado, então se vocês quiserem falar mais sobre isso, mas a mensagem principal é que a primaquina é altamente eficaz, mas precisamos de uma alta dose para se livrar do hipnozoito. É um problema porque nós temos um alto número de pessoas que têm essa deficiência de G6PD. Mesmo que a transmissão seja baixa, as pessoas vão ter bastante hipnozoito nos seus fígados e precisamos entender o que está acontecendo lá e como se livrar desses hipnozoitos. O artesonato pode funcionar bem, mas a gente precisa ter cuidado com a interação entre as drogas. E possivelmente esse mecanismo está orientando o que eu mostrei para vocês no MDR1. E agora ele está ficando mais resistente a outro medicamento que é utilizado junto com artesonato. Muitos dos dados que eu mostrei para vocês foi gerado pelo Kira e pela Kate. Nós temos aqui nossa equipe do laboratório. Eu queria agradecer a Jean Popovich e toda a sua equipe clínica, que passou meses no laboratório para poder entender essa questão de sequenciamento de genoma, e eu posso responder qualquer pergunta que vocês possam ter. Thanks very much, Professor Serre, for this very Muito nice talk. obrigado, professor, por essa palestra tão boa. Professor Rogério Ninho, agora. Ele trabalha no Instituto Pasteur. E esse é um trabalho bastante complicado
porque ele tem um espectro muito amplo de interesses, mas um deles é o que ele vai apresentar aqui para a gente hoje. Ele vai usar a imagem em vivo em modelos de roedores para entender melhor os passos iniciais da malária, da infecção parasítica por malária, utilizando imagens do hospedeiro que revelam novos passos para o ciclo de vida do parasito. Na entrega e também na atividade de esporozoítos nesses tecidos hepáticos. Professor, bem-vindo. Não, acho que eu vou falar com o microfone, é mais fácil, porque eu acho que eu vou ter problema com o pointer. Primeiro, obrigado, Dani, Carol, Beto, Fábio, Josué, pelo convite. É um super prazer estar aqui. Eu estou super emocionado com tanta ciência aqui. Eu estou super excitado aqui com os resultados que a gente está vendo todos esses dias e pelas animações também muito boas. Eu vou me desculpar, mas eu acho que eu vou falar inglês. Vocês podem fazer pergunta em português. Eu vou estar por aí. É bem simples e a Show já apresentou ontem, então vai ser fácil. Ok? Se você puder passar os slides, por favor. Obrigado. So, like I said, I'm going to Como eu present disse, eu vou apresentar o papel desses zoítos aqui, os merozoítos e esporozoítos. O laranja é o CSS. Esse trabalho foi feito pela Ciomara, do laboratório do Daniel, com a ajuda da AWA. E esse trabalho também foi feito pela Tenaya, com a supervisão de Karine Olivier, de Paris. Essas são as pessoas do laboratório que trabalharam nesse projeto, e agradeço também as duas plataformas que cuidaram dos animais e que infectaram os mosquitos para nós. Basicamente, no laboratório, eu mudei um pouco. Eu estava trabalhando com imagens em vivo e agora estou desenvolvendo monoclonais anti-infecciosos e vacinas multiantígenos, tentando entender como os esporozoítos infectam o hospedeiro mamífero, para poder entender quais são os principais passos dessa jornada. Nessa jornada, estamos tentando bloquear e neutralizar esses esporozoítos com anticorpos. Depois que eles entram nos vasos sanguíneos, nós estamos tentando entender como as células T podem reconhecer o parasito e matá-lo. Só como exemplo aqui, esse é um trabalho que nós publicamos há bastante tempo. Em magenta, nós vemos os anticorpos monoclonais contra o falciparum CSP, e vocês podem ver que o anticorpo bloqueia o parasito e mata diretamente o parasito sem a necessidade de células complementares. Isso foi importante porque nos fez entender que há um componente específico do tecido, por exemplo, usado para aqueles que viram a palestra da Irene ontem. Quando a gente usou a injeção intravenosa de esporozoíta, nós não temos proteções, mas se nós injetamos na pele, nós temos 100% de proteção. Porque esses anticorpos basicamente são eficazes na pele apenas. Isso é uma boa evidência, mas às vezes nós temos esporozoítas que conseguem invadir o vaso sanguíneo e fazer a entrega. E a pergunta é como nós podemos bloquear esses esporozoítos assim? Uma maneira de bloqueá-los, não os esporozoítos apenas, mas uma maneira de bloqueá-los é utilizando essas células CDHC. Esse é um exemplo de, em vermelho, as células TCDH bloqueiam esse esporozoíto. São células T não específicas para parasito. Eles conseguem identificar essa infecção e formam esses clusters que foram mencionados antes pelo Johan. Então, estamos tentando achar esses antígenos que combinam essas células T para poder fazer uma vacina multi-antígeno. Esse aqui é só um exemplo. Estamos em parceria com a Eterna, as imunoterapias da Eterna, para poder tentar gerar essa vacina de mRNA
utilizando 2 em 10 microgramas com 10.000 esporozoitos. Vocês conseguem ver que quando nós usamos anticorpos, a proteção CSP é feita basicamente por anticorpos e a metade dos animais aqui estão protegidos e se você der uma segunda injeção 2 meses depois, nós temos de 10 a 20% de proteção. Quando nós usamos uma combinação de antígenos, que eu chamo de 4-PFPA, são antígenos de proteção de Plasmodium falciparum, nós temos uma boa proteção depois do primeiro desafio e uma boa proteção ainda depois do segundo desafio. Se você mistura os dois, nós não temos uma diferença na proteção. A questão é que é muito difícil encontrar esse tipo de antígeno dependente da célula TCDH. Se nós conseguíssemos bloquear o resto dos esporozoitos no fígado, o próximo passo seria a invasão, que teoricamente poderia ser inibida pelos anticorpos. Para poder definir o que é uma invasão, etimologicamente é entrar dentro de algo, mas eu coloquei aqui o fenômeno de entrar e existir dentro de algo, porque é isso que vai definir 2 tipos de invasão que os esporozoitos podem fazer. A primeira é essa daqui, é o que nós chamamos de traversal de célula. Ele atravessa a célula, isso é um processo que leva segundos. É a travessia celular, é o nome oficial. E o segundo é o que nós chamamos de infecção celular. Basicamente, eles entram dentro desse vácuo, se dividem e se tornam centenas de milhares de merozoítos. Essa parte é bastante complexa e nós temos os fenótipos que existem entre um e o outro. Eles podem entrar rodeados por uma membrana, furar essa membrana e sair depois de segundos, mas eles podem também entrar no núcleo e se dividir dentro do núcleo. É por essa razão que os fenótipos de nocaute dos parasitas, ainda que estejam relacionados à invasão, ainda podem infectar o animal em vivo. Então, nós temos todos esses tipos de fenótipos acontecendo durante a infecção. E é mais complicado porque nós temos essa particularidade dos esporozoítos, mas os parasitas estão invadindo vários tipos de células dentro do mosquito e dentro do hospedeiro vertebrado. Então, eles regulam a especificidade da célula. Eu vou listar aqui algumas moléculas que são usadas para invasão. Por exemplo, nesse caso, eles usam esse complexo para invadir as glândulas salivares, hepatócitos e eritrócitos. Usam essa proteína para invadir as glândulas salivares e os hepatócitos. E para esse esporozoito específico, esse aqui é esporozoito específico e esse é merozoito específico. Eu não vou mostrar para vocês todas as complexidades, mas basicamente o parasita consegue especificar as moléculas da hemácia, transferindo um receptor complementar que nós podemos encontrar em vários tipos de células. Então, eles conseguem utilizar diversos conjuntos de moléculas para poder entrar especificamente num tipo de célula em vivo. Hoje eu vou me concentrar nesse complexo aqui, que é o complexo P1-TCR-CR, escrito primariamente em falciparum, e isso nos ajudou a criar um modelo de invasão. Esse complexo representado aqui está composto por TRAMP, CSS, RIPER, CIPRA e RH5. E ele invade a hemácia, como a Ana mostrou para vocês na apresentação dela. A ideia é que o primeiro passo da invasão do merozoíta é por essas moléculas que conseguem reconhecer proteínas específicas de eritrócitos. E depois você tem a liberação desse complexo entamérico no falciparum, que vai fazer uma ponte entre o parasita e a hemácia. E depois eles vão invadir utilizando a MDR1. Se nós fizermos um knockout, uma dessas proteínas desse complexo pentamérico, nós temos a deformação da hemácia,
e eles não conseguem invadir nesse vácuo do parasitófero. Esse complexo está envolvido na infecção da hemácia. Quando nós observamos, desculpem pela qualidade dessas imagens, mas quando nós observamos a distribuição dos genes no genoma de diferentes espécies de plasmódio, as coisas começam a ficar mais complexas, porque somente o subgênero Laverne, por exemplo, aqui, eu não estou tentando botar em você o laser, John. No subgênero Laverania, por exemplo, essas moléculas vermelhas estão expressando apenas o subgênero Laverania. Os merozoítas não expressam o RH5. No caso da CIPA, os merozoítas você consegue encontrar aqui no genoma, mas você não consegue encontrar nos roedores e nos parasitos de infecção. Eles são específicos e eles não se expressam na mesma molécula. Eles tentam integrar todas as informações para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Eu lembrei do George. George, eu estou usando o genômico aqui. Ele usa bastante genômico. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é essa população de esporozoítas, onde TRAMP e CSS estão altamente expressados nos esporozoítas, não só nos merozoítas, mas aqui não estão expressos no mRNA. E mais interessante é se nós olharmos os dados proteômicos, só para resumir esse trabalho do laboratório do Olivier, a gente consegue encontrar TRAMP e CSS em todas as espécies de plasmódio. Então, fica claro que os porozoítas também estão se expressando, pelo menos nesses dois componentes do complexo. A pergunta que a Xiomara mostrou para vocês ontem, desculpem pela qualidade das imagens, é que agora a pergunta é qual é a função desse complexo nos esporozoítas? Apesar deles não terem os outros três parceiros do complexo pentamérico. E para endereçar essa pergunta é muito difícil porque nós temos dois principais problemas. O primeiro é que nós conseguimos fazer uma modificação genética do parasita só no ciclo da hemácia. Por que essas moléculas são importantes para a invasão? Elas são essenciais. Você não pode diretamente fazer o nocaute desse gene. Então, a gente usa uma abordagem condicional. O segundo problema com a transcriptômica do CSS, por exemplo, é que ele está expresso nos estágios de insetos. Então, se você quiser estudar a esporozoíta, isso é importante para a infecção do mosquito, você não consegue chegar nesse estágio de esporozoíta. Então, nós decidimos fazer isso aqui. A estratégia é que nós estamos utilizando um parasita que está expressando um recombinado com um marcador fluorescente vermelho e colocamos, então, sequências de ripamicina. E, basicamente, nos porozoítas, nós vamos criar um nocaute de CSS e vamos trocar o GSP também. E o parasita sem rapamicina, ele é vermelho e verde, e que se você utilizar a rapamicina, eles mudam a cor. Você pode verificar dessa forma se está funcionando. Nós colocamos a sequência recombinada na presença de rapamicina ao redor desse marcador GSP. Então, esse marcador que era vermelho e verde, ele fica somente vermelho. Esse é um bom controle para ver o efeito da rapamicina. Nós poderíamos evitar esse primeiro problema lidando com esse gene que é essencial para o crescimento no sangue. E no segundo, nós usamos essa estratégia para alimentar o mosquito com rapamicina 1 ou 2 dias após a infecção. Porque
tudo já foi feito a transversão durante esse período, então a gente já está nesse ciclo do parasita. A Xiomara fez isso, e esse aqui é o parasita, e quando ela coloca a rapamicina, ela pode fazer excisão de 99% do parasita. A gente mede se é verde ou vermelho, e aí a gente sabe disso. Aqui é a quantificação no controle e no nocaute. Então, esse é o parasita que ela está testando agora. Então, a gente volta para cá. Basicamente, o que ela observou aqui rapidamente foi que se você faz o nocaute condicional do CSS, você não vai ter nenhum efeito no número de esporozoítos na glândula salivar. É exatamente o mesmo. E se você medir a transversão da célula como um proxy da percentagem do in vitro, você não vai ter efeito também. Então, claramente, a falta de CSS não afeta a invasão da glândula salivar e também a transversão da célula. E quando você observa a invasão e o desenvolvimento, aqui você tem o número de parasitas dentro da célula in vitro 24 horas depois, esse é o controle. Ela mostrou que a rapamicina não está afetando o comportamento do parasita. E aqui temos o resultado usando o nocaute de CSS. Você pode ver que há um decréscimo na invasão e também no desenvolvimento. E o que ela observou foi que a maior parte dos parasitas de controle aqui estão envoltos pelo o vacúolo que é marcado pelo IS4. E tem uns que estão no in vitro, que estão crescendo ou no núcleo, ou eles não têm o PVM e provavelmente vão morrer. Então, é só para mostrar o fenótipo do parasita. Então, era sabido que essa proteína era importante para a invasão de hemácias, mas foi feito in vitro. Então, isso também acontece em vivo. Então, basicamente, essas são as hemácias infectadas que a gente pode tirar do nosso rato infectado. A gente trata os parasitas in vitro por 16 horas com a rapamicina e a gente reintroduz num animal naive. E se você não tem a rapamicina, ele cresce exponencialmente nos primeiros dias de infecção e o nocaute foi tratado por 16 horas e você tem 3 dias de atraso que, é, que, é, que, que tem a ver com o decréscimo e é, essa mudança tem a ver com a rapamicina in vitro NIL. Ela fez a mesma coisa, então ela tratou os mosquitos com rapamicina e injetou os perozoítos que estavam com nocaute condicional e eles não conseguem infectar o animal em vivo, mostrando que essa proteína é essencial para a infecção do mamífero. Eu vou passar rapidamente aqui, porque Trump é exatamente o mesmo fenótipo, mas a estratégia que a gente usou para o Trump é um pouco diferente, porque a gente percebeu que essa tecnologia, se você se você fizer o swap, a excisão da rapamicina, você pode selecionar essa excisão porque é essencial para o parasita e isso cria um fenótipo muito curioso. Então, para evitar isso, o Olivier é, é, e- introduziu um intro artificial no Trump e usou essa recombinação dentro do Trump. E você, então, essa estratégia que estamos usando agora. Então, para testar esses parasitas agora, você pode infectar o camundongo e pode eh, tratar com rapamicina e no controle eles crescem exponencialmente e no nocaute condicional você vê desaparecimento da hemácia, mostrando que o TRAMP é importante para a infecção.
E, e isso é uma boa maneira de você ver, porque aqui você vê o fenótipo. Então, como eu disse, aqui temos o mesmo nível de invasão das glândulas eh, salivares e também células hepáticas, e a invasão de 2 horas, 48 horas, se você observar o fenótipo daqueles que invadiram dentro do núcleo, que são muito pequenos, aí você aí não entra no vacúolo. Então, parasites. são parasitas abortivos. Então, em conclusão, esse é o resumo dos resultados. Então, provavelmente, o Trump e o CSS têm um papel importante nas infecções de eritrócitos e a questão seria se a gente poderia utilizar esses parasitas para tentar descobrir qual é o parceiro que liga o parasita ao hepatócito. Então, esse experimento é um primeiro de imunoprecipitação e a gente coloca o CSS. Você pode ver que o Trump chegou nesse experimento. Você vê expressões porozoítos, mas não é um parceiro óbvio. Então, a gente está tentando entender se a gente mudando as condições da imunoprecipitação, a gente pode encontrar algo. Isso também aconteceu com o Plasmodium knowlesi. Eles não encontraram parceiro para esse complexo. E o segundo ponto seria testar isso como um antígeno protetivo. Isso foi um experimento que a gente fez em colaboração com o Pasteur, com o Pierre de Pasteur, e a gente imunizou o, os animais e depois de imunizações a gente observou os poroítos e a gente vê que tem um pouco de proteção no sangue, mas não é comparável com. E a gente quer otimizar essa molécula para fazer uma abordagem monoclonal para ver se pode de fato bloquear a infecção de esporozoito. E você pode ver que a inclinação da curva é a mesma, não está inibindo a invasão do esporozoito. Se você puder usar esses antígenos, você vai precisar de anticorpos muito específicos para bloquear. E muito obrigado pela sua atenção. Meu tempo acabou. Thanks very much, Professor Amino, por Muito obrigada, professor Amino, por essa palestra excelente. Temos tempo, eu acho, para uma pergunta. Obrigada por todas as palestras, foi uma sessão incrível. Eu tenho uma pergunta para o David. Dentre aqueles parasitas que você sequenciou, você teve alguns pacientes que tiveram 4 recaídas, outros 3, depois 2 e 1. Se esse grupo que tiveram 4 e 3 recaídas, os parasitas que você sequenciou desses pacientes são mais relacionados entre si do que aos demais ou não? É difícil fazer isso, porque o paciente que tem recaídas mais recorrentes e tem mais infecções policlonais, é mais difícil a gente fazer o sequenciamento. A gente sabe que os parasitas são diferentes, mas não sabemos se são relacionados ou não. Eu tenho 3 perguntas rápidas. Primeira é para a Ana. Se você comparou ou alinhou as áreas de promotores do Nolese com o Vivax para ver se há algum tipo de concertação evolutiva e sequenciamento evolutivo. Fizemos para alguns, mas estávamos interessados no UTRs, mas para o Nolese não é bem anotado. A gente não pode observar todas as regiões regulatórias. Tudo que está anotado, a gente observa aquilo no mapa de calor. E, Johan, a coisa que eu observei nas expressões diferenciais das células hepáticas por causa da invasão do parasita é que alguns dos genes que foram regulados, eles
eram transportadores de drogas. Você espera algum tipo de mudança significativa no fígado em termos de metabolismo e com a eliminação das drogas por causa da evasão? Eu falo sobre isso porque temos pacientes de malária com diferentes cinéticas farmacológicas. Desculpe, mas eu não consegui ouvir daqui. As expressões diferenciais das células hepáticas por causa da invasão do parasita, eu vi que afetou os transportadores de drogas, pelo menos duas classes. Então, você espera uma invasão de parasitas mudando capacidades do fígado para eliminar algumas drogas? É uma pergunta interessante. A gente não observou isso em particular. A gente está observando o metabolismo da droga no fígado. Estamos muito interessados nesse assunto e eu vou ficar muito feliz de discutir mais com você sobre isso. E qual foi a sensitividade do PCR que você fez para o monitoramento do paciente? O PCR para o DNA do parasita é feito a cada 2 dias, é muito consistente, mas talvez a gente tenha perdido alguma parte do parasita. Por exemplo, quanto ao artesanato, a gente pode fazer algo similar a cada 2 dias, observando o PCR. E também tem o DNA, certo? Certo. Foi uma sessão bem bonita, parabéns. Eu estava pensando se houve ciência clínica em alguma dessas recaídas, se você mediu os gametócitos. Sim, no laboratório de John, eles fizeram a caracterização da recaída, achou gametócito e achou que muitas recaídas, mesmo em poucos dias depois do PCR, são capazes de serem transmitidas para o mosquito. Então, você pode observar os dados de transmissão no artigo dela. Excelente apresentações. Rogério, eu tenho uma curiosidade. Trabalhando com a Sabrina, a gente viu que o esporozoito tem os esporozoitos têm é, é, quatro quebras. E você está olhando esses parasitas transgênicos que você tem, se o Trump está localizado na, na parte distal ou frontal. Na verdade, estamos fazendo isso porque a gente está fazendo essa microscopia de extensão, a gente fez o tag da CSS, do Trump, mas a gente ainda não estudou os resultados, mas eu vou informar você assim que soubermos. I have a question for Johan. Tem uma pergunta para o Johan. So you're going to look for Você vai buscar TCR in the o cells in the TCR vicinity nas of células infection, part of perto the da liver. infecção, Then parte how do are fígado. you planning Então, on como é que você mapping and planeja figure out mapeá-los para spokes entender those quais epítetos TCRs are going to esses bind? TCRs vão se ligar? Boa pergunta, sim. É o que estamos tentando fazer. É uma questão em aberto ainda. Vamos ver o que vamos descobrir. Estamos no meio da análise agora. Sim, estamos interessados em ver os pares no entorno da estrutura e como eles são localizados, com certeza. Uma pergunta para você. Consegue me ouvir? Vanderberg descreveu essa inflamação em animais não imunes. Minha questão é se você observou o cluster quando você não tem animais não imunes ou quando você imunizou, se você mudar as populações dos nos imunos e não imunos. A gente não chegou lá ainda. A gente começou a brincar com essa ideia de que a gente pode ter estruturas parecidas. Então, tem um estudo que você deve conhecer
do professor Noslap, onde ele usou um modelo de infecção viral e eles chamaram essa infecção de AME, irricados de mieloide com a expansão das células T. E, e eu acho que há um reminiscente disto no nosso estudo. É uma infecção viral crônica e esse tipo de estruturas não acontecem. E a infecção não se limpa, é claro. Mas nessa aguda, ela acontece e o efeito foi bem rápido. Então, eles puderam fazer uma ativação e, mesmo na infecção crônica, isso poderia limpar a infecção. Estamos buscando diferentes possibilidades e eu vou ficar muito feliz de discutir isso com você mais a fundo, Okay, é claro. so Muito bem. Can I make one question? Posso fazer uma For David. pergunta So, para o David? when you've done the Quando RNA-seq você to fez the o patients with sequenciamento para os low diferentes you pacientes said that for com the ones that were resposta low baixa, response, você falou que aqueles que the tinham uma resposta lenta, vocês those viram genes in the os hemoglobin genes degradation are na lower degradação da hemoglobina são mais baixos. also the Você proportion of checou também a proporção dos diferentes estágios? do you see something different between Você those vê algo patients? diferente entre os pacientes também? So we checked that. A gente checou isso. The difference that we see in A composition diferença que a gente viu na not affect composição do estágio tem a ver com o, o que está acontecendo, porque são só algumas 2 horas, então não muda tanta coisa, mas a gente tentou ver as diferenças o máximo que pudemos na nossa análise algorítmica, mas a gente tem que validar a análise para ver se o que estamos vendo é uma resposta do parasita. okay, so I think Muito bem, então eu acho que temos que agradecer a todos os palestrantes por essa sessão tão excelente. and next